18. Hoje nós vamos aprender sobre a teoria da evolução, que é algo que a gente sempre estuda em biologia, no começo de todas as coisas e tudo mais. Imagina o seguinte, no começo de tudo, o que tinha? No começo. Na cabeça de vocês, o que tinha no começo de tudo? No começo, lá no princípio de todas as coisas. Eu acho que vou ter que fazer um edit no vídeo e colocar cri, cri, cri. Juro. Aula de teologia. Não é teologia. Eu sei. É da teoria da evolução. Mas vamos colocar em si então, vamos para a teologia. A Bíblia diz que no início era o verbo e o verbo era Deus. Só que em outras traduções está escrito que lá está assim, ó. No princípio havia somente o firmamento. E o que é o firmamento? Firmamento. O firmamento é... O que é o firmamento? Não, o universo sem nada. É um nada. O firmamento seria um nada. Mas o firmamento era o nada, mas ao mesmo tempo era o tudo. Como assim, Kevão? O que nós temos hoje? O Sol e todos os planetas nas suas devidas órbitas, né? A Terra é o terceiro aqui. Terceiro planeta. Só que este Sol, ele está em um dos braços do negócio chamado Via Láctea. É como se a gente estivesse aqui, ó, nesse pontinho. E no centro da Via Láctea é como se fosse um grande buraco negro. Vamos lá. O que nós precisamos entender sobre o princípio de todas as coisas? Toda a matéria do universo, no início de tudo, estava na onde? Em um único ponto que nós chamamos de caos. Imagina tudo que nós temos no universo, a expansão do universo gigantesca hoje, num único e mísero pontinho. No vasto universo, no grande vazio do universo, e esse pequeno pontinho estava com toda a matéria do universo lá. E toda a matéria do universo que estava naquele pequeno pontinho, uma hora, de acordo com a teoria mais aceita, que está quase sendo quebrada, que é a teoria do Big Bang, tudo entrou em colapso e explodiu. Só que não fez barulho, tá, gente? Porque não tinha ar na época lá, então não tinha como a gente saber se era barulho. Mas explodiu. E tudo isso que explodiu no universo começou-se então da fumaça da grande explosão gerar-se então novas constelações locais onde ficavam poeiras atômicas, onde pequenas estrelas e pequenas galáxias elas começaram a ser formadas após isso. Nós estamos na Via Láctea, mas existe Andrômeda entre outras galáxias do universo, né? E neste ponto onde tudo se fez uma grande fumaça, essa fumaça, quando começou a se juntar, foi formando os planetas. Existem vários vídeos na internet que é bem bacana de assistir. Uma que eu posso mencionar aqui agora é o Cosmos, uma Odisseia no Espaço. As primeiras 2 horas, cara, daquela série é fantástico. E o que eu quero dizer para vocês? Passou-se então bilhões e bilhões de anos aí e veio quem? Veio a nossa Terra. Que quando ela estava se formando, se chocou com outro planeta. E esse choque com outro planeta gerou o quê? Detritos da explosão que se formou a nossa Lua. Então os dois planetas se juntaram, mas os detritos dessa grande colisão formou-se então a nossa Lua.
Então, observa, em todo esse ponto que nós estamos conversando até agora, explosão, poeira atômica, e a poeira atômica foi criando as novas galáxias, as novas estrelas, ou sóis, né? E os novos planetas. Meteoros, meteoritos, entre outros, são também, a gente chama de corpos celestes, que fazem parte aí do nosso vasto universo. E o nosso universo continua em expansão, cada vez mais grande. Né? O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre a Terra primitiva. Se vocês olharem no PDF de vocês, quais eram os primeiros elementos que tinha na nossa Terra primitiva? Quem pode ler para mim e me falar? Pode falar, gente. Tá no comecinho. Quais eram os elementos que tinha na Terra no começo do universo? Bem no comecinho. Há cerca de 4... Isso. Então, olha só. Nós tínhamos o gás oxigênio. Nós tínhamos o gás metano. Nós tínhamos a amônia. E nós tínhamos hidrogênio. E nós tínhamos vapor da água. E o que estava bombardeando isso aqui o tempo todo? Os raios ultravioleta. Bom, a gente vai aprender isso em química. E é bom vocês lembrarem que isso aqui cai bastante no Enem. Esse cara aqui é o gás oxigênio. Qual que é a diferença do gás oxigênio para o elemento oxigênio? Quem sabe falar? Qual que é a diferença? Eu vou apontar o dedo. Não. Mamãe mandou. Eu escolhi esse da... Que vier na cabeça, irmão. Você. Tá, você ainda só química. Não é química. Mas eu não sei se isso não consegue falar. Qual que é a diferença do elemento oxigênio para o gás oxigênio? Você. Juro. O elemento seria só? O elemento seria só. Tá vendo que é 1 a 2 aqui? É como se tivesse uma ligação com 2 oxigênios. Certo? Só. O gás oxigênio que faz ligação com o hidrogênio. Faz também. Aqui o H2O. Então, a diferença do gás de um elemento e do elemento sozinho é que o gás é quando você tem 2 elementos ou mais juntos, tá? Aí nós temos o CH4. O que é o CH4? É o gás que todo mundo solta no arroto, no peido, etc. É sério. É aquele gás cheiroso que todo mundo cheira. É aquele lá, quando tá meio apurado. Aquele que os colegas soltam dentro da sala de aula de vez em quando, vai ter que sair todo mundo da sala. Aquela bomba atômica que o pessoal solta de vez em quando. CH4 é o gás metano. Nós vamos aprender como que a gente vai fazer para identificar, fazer a nomenclatura dessas moléculas de química orgânica, tá? Aqui nós vamos ter amônia. Aqui nós vamos ter o gás hidrogênio. Por que é um gás hidrogênio? Por que, gente, que é gás hidrogênio? Gás oxigênio precisa de quantos oxigênios? Gás hidrogênio precisa de quantos hidrogênios? Tem que estar ligado um com o outro. No caso, então, para ser gás, tem que... Tá 2 elementos juntos. E o H2O,
que é o vapor d'água. Então esses eram os elementos que nós tínhamos no princípio de tudo, de todas as coisas no nosso planeta. Imagina que todas essas coisas que estavam no nosso planeta estavam debaixo de um grande oceano químico. Esse grande oceano químico com muita temperatura, aquelas grandes explosões de vulcões e tudo mais. O que aconteceu após algum tempo? Aí veio a hipótese de Oparin e de Haldane. Eles propuseram que as condições da Terra primitiva permitiriam a formação de moléculas orgânicas simples a partir de gases atmosféricos. Ou seja, a sopa primordial, que era o oceano daquela época, era o acúmulo dessas moléculas no oceano. Quais são as moléculas? Gás oxigênio, gás metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água, tá? Ou água. E nós, nesse meio tempo, com o bombardeio dos raios ultravioletas, foi formado então um negócio chamado coacervados, que era como se fosse uma sopa de partículas que estavam ali se juntando para formar alguma coisa nova, né? E o que os coacervados fizeram? Eles conseguiram se aglomerar e aí eles conseguiram produzir um negócio chamado proteína através do processo da junção entre eles. Eles conseguiram englobar uma molécula de aminoácido, que o aminoácido ele é responsável pela nossa proteína, a nossa musculatura, tá? É como se fosse o nosso, como eu posso dizer, é como se fosse aquilo que nos faz ficar mais fortes, é como se fosse o nosso material de construção, aquilo que dá energia pra gente. Por exemplo, o nosso corpo é formado pelo quê? Pele, ossos, água, minerais e músculos, tendões, ligações eletrônicas, que é a parte nervosa do nosso corpo. E tudo isso aí está junto, englobado no corpo do ser humano. Ou seja, entendam, os coacervados, foi por causa deles que formaram então a nova fonte de possível vida, porque eles englobaram um negócio chamado proteína. Bom, aí nós temos o experimento de Miller, onde ele conseguiu fazer o experimento no qual ele conseguiu extrair a sopa primordial com esses gases aqui. Ele colocou tudo dentro desse experimento que vocês estão vendo aí, tá? E ele conseguiu fazer a sopa primordial através do experimento. Bom, depois disso teve uma evolução química muito importante, que foi a parte do RNA. Alguém aqui sabe o que é o RNA? Quem poderia me dizer? A aula do Sani, professor de biologia. E aí, gente? Quanto mais vocês participarem, mais dúvidas nós tiramos e melhor vocês ficam. Estou perguntando para vocês o seguinte: o que é o RNA? RNA. O que é o DNA? Material genético. O que é o RNA? Pode. O RNA tem a Ah, Luiz. O que é isso aqui? Não. Isso. Nós chamamos isso aqui de DNA. O que é DNA? E aí, observa. O que é o RNA? Imagina que um cara que está treinando na academia, ele precisa aumentar o músculo dele, não é verdade? Está treinando para poder ficar forte, não é? Sim ou não? Aí o cara ele precisa de uma proteína que vai exatamente no músculo que ele está trabalhando naquele exato momento. Porque o que é a academia? O cara ele quebra as fibras e as fibras elas são reconstituídas através do processo de
cura. Ou quando os glóbulos brancos vão até lá e vão reconstituir todas as fibras dele, né? Mas o que faz ir até lá? Da onde que vem essa inteligência para poder fazer aquela reconstituição daquelas fibras? Nós chamamos do RNA. O RNA, ele vai pegar a parte que precisa ser consertada, ele vai sair de dentro da nossa célula, vai sair daqui de dentro e vai até nas fibras do músculo, né? Então vai vir até aqui e vai reconstituir a fibra. Digamos que essa fibra aqui que estava machucada, então ele vai reconstituir essa fibra daqui. Então o cara está aqui, machucou a fibra, o RNA vai mandar a possível cura para aquela região. Estou contando superficialmente, mas é assim que funciona o RNA. Ou seja, o RNA ele vai transportar para a região no qual nós precisamos fazer desenvolver, de acordo com a necessidade do corpo e com as genéticas que estão dentro da fita de DNA. Tá, tudo bem? Entenderam a diferença entre o RNA e o DNA? O DNA é aquilo que forma você, 50% papai e 50% mamãe. O RNA é o cara que vem, tira direto do DNA a informação que ele precisa para poder fazer tal peça funcionar direito. De boa? Fácil? Biologia é incrível, né? Vocês sabem muito biologia. Eu? Não, não estou falando de você, estou falando de todos. Prosseguindo. Então, primeiro criou-se então o DNA e depois o RNA. E aí teve o surgimento das membranas. É o que englobam as células. Lembra do negócio chamado membrana plasmática? A membrana plasmática ela fica em torno da célula e essa membrana plasmática ela é responsável por segurar todo o líquido que tem dentro dessa célula e todas as organelas que ficam trabalhando ali dentro. Ou seja, a proteção daqui de fora, ela é responsável por manter tudo aqui dentro. E ela é inteligente, cara. Ela é formada por gordura e proteína. E o que ela só deixa entrar para dentro da célula? Somente proteína. Mas, se somente proteína ou somente água que entra dentro da célula, né? Ou oxigênio, mas de comida só entra a proteína e o carboidrato. Mas se ela está ali de boa, suave, existe um negócio chamado vírus. E o vírus quer entrar dentro da sua célula. Como que ocorre o processo de infecção viral? O vírus chega, bate na porta, e a membrana plasmática está lá, toda bonitona, segurança, que é você. Eu sou a proteína, eu quero entrar aí dentro, mas é um vírus. A segurança sonsa deixa ela entrar a primeira vez. Ela vai lá, destrói a célula e depois mais delas aparecem. Só que as células, elas aprendem como que funciona porque é enviado tudo para o sistema central e o cérebro ele já consegue identificar que uma célula está com defeito. E o nosso corpo, ele faz o quê? Aprende o que é aquela proteína que entrou. Ou seja, aquela proteína que entrou dentro do corpo da pessoa, que infeccionou uma célula, que soltou vários e milhares e trilhares aí de novos vírusinhos pequenininhos, o cérebro ele vai entender que se esse pequeno vírus, essa nova proteína quiser entrar dentro de uma outra célula, o nosso corpo já vai entender e vai falar assim, opa, peraí, você não pode entrar aqui. E nossas células, elas aprendem isso. Então, a membrana plasmática está ali para proteger o nosso corpo. Por exemplo, você ficou gripada há uma semana atrás. Se você vê outra pessoa gripada, você não vai ficar gripada. Por quê? Porque há uma semana atrás você já pegou aquele mesmo vírus. Você pode ficar infectado por um outro vírus que não seja aquele mesmo vírus que você pegou outro dia. Exemplo, você pegou uma gripe de H1N1, digamos. Aí você curou da H1N1, mas aí você chegou perto da Mariana, a Mariana estava de coronavírus. Lascou. Tu vai pegar a infecção daquele outro vírus. Entendeu a ideia?
Não, quando você pega gripe, se você curar realmente, ficar um mês sem gripe, você vai ficar mais tempo sem gripe, né? Por exemplo, tem gente que pega gripe uma vez no ano e não pega mais. É exatamente a mesma coisa que nós fazemos quando a gente toma aquela vacina da gripe. Não tem a vacina que nós tomamos para poder nos proteger da gripe? Aquela vacina é para a nossa célula aprender que, opa, peraí, aquilo ali está errado. Esse cara aí eu já conheço, entendeu? Tanto é que muitas pessoas, quando tomam a vacina da gripe, no primeiro momento elas ficam o quê? Gripe. Por isso que nós não podemos estar gripados quando vamos tomar a vacina da gripe. Compreendeu? Isso não pode piorar a proliferação dos vírus. E o que acontece? O nosso corpo ele entra em modo de alerta e ele mesmo quer fazer o quê? Vamos matar quem? Os vírus. E o que ele faz? Aumenta a temperatura do seu corpo. Isso você perde eletrólito, você perde líquido, você perde água do seu corpo. O teu corpo entra em disfunção e essa disfunção que entra no seu corpo é causada por um negócio chamado o quê? Febre. A febre, ela aumenta a temperatura, tira tudo isso do seu corpo, todos esses eletrólitos. Por isso nós temos que tomar muito Gatorade quando ficamos muito com febre, para repor os eletrólitos e beber muita água, para poder nos curar. Quando o nosso corpo está bem hidratado, o que acontece? O que acontece? Não, o nosso corpo hidratado vai proteger a febre de aumentar tanto a ponto de nos matar. É tipo assim, o teu corpo ele vai te salvar, mas antes ele vai querer te matar para salvar você, entendeu? Quando você pega muita febre, o seu corpo automaticamente, o corpo faz o quê? Ele te judia, mata os vírus, e aí quando o vírus está morto, você precisa fazer toda uma reposição de alimento, uma reposição de eletrólitos, para o seu corpo voltar a funcionar 100%, porque senão para mesmo. No passado, quando as pessoas não sabiam que um banho gelado podia cortar a febre, as pessoas morriam de febre, porque não existia analgésico. É sério, isso não faz muito tempo, tipo, 200 anos atrás isso ia acontecer, demais. Quando você toma banho, o nosso corpo ele é endotérmico, mas aí você está com febre, e você está sentindo calafrio, mas se você entrar dentro da água gelada, você não vai sentir frio. Ei, mas é muito bom, cara, sério. Eu ficava lá, quase morrendo. Né? E aí nós temos os primeiros seres vivos que existiram na Terra. E eles eram procariontes, anaeróbicos, heterótrofos e autótrofos, né? Bom, os procariontes, eles não tinham núcleo definido. O que é o núcleo definido? Observa que isso aqui é uma célula eucarionte. E o que é uma célula procarionte? São as células dos protozoários, né? E aí nós temos também uma qualidade que essa célula tinha, que ela não precisava de respirar. Ela conseguia viver debaixo da água. Então, os seres autótrofos, eles são seres os seres procariontes, eles são seres do reino protista, tá? São os protozoários. E eles eram anaeróbicos. E aí nós temos os heterótrofos versus os autótrofos. Olha o que dizem. O que é o heterótrofo? Ele precisa de se alimentar? Nós somos heterótrofos. Já esses protozoários, eles eram autótrofos. Heterótrofos precisam comer. Autótrofos não precisam. Tá? Ó, a diferença entre heterótrofos versus autótrofos. A hipótese mais aceita atualmente é a autotrófica. Os primeiros seres eram quimiolito-autotróficos, obtendo energia de minerais e fontes termais submarinas, tá? E depois nós temos o próximo passo, onde ele diz que o salto para a complexidade das células eucariontes. Imagina o seguinte, os primeiros seres vivos, eles eram mais simples, não eram mais simples? Mas eles não precisavam de respirar, não precisavam de se alimentar, eles mesmos produziam o seu próprio alimento, e eles eram seres vivos que ficavam pairando ali. Mas o que eles faziam que era tão importante? Geralmente, esses seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento. Qual que é
o ser vivo que produz seu próprio alimento que a gente gosta muito? Assim, produz entre aspas, que ele tira a seiva do chão. As plantas. As plantas, elas se alimentam através do sol e do que ela puxa da terra. Só que ela é uma planta eucarionte, ou seja, ela também tem núcleo definido e tudo mais. É uma célula bem mais complexa, né, no caso. Só que os protistas, né, no caso, os procariontes, esses primeiros seres vivos, eles eram muito simples. Eles não tinham núcleo definido. O seu DNA ficava pairando no meio como é que fala? No meio do plasma da célula. Então, ele eram umas coisas assim, meio que... A única coisa que ele fazia de legal era fazer o quê? Liberar oxigênio para o meio da atmosfera. Lembra dos plânctons? Sim. Lembra das algas? As algas e os plânctons fazem o quê? Retiram o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Olha que incrível. Né? Entretanto, eu vou pesquisar certinho, mas se eu não me engano, os plânctons não fazem parte do reino protista, tá? Mas eu vou ver daqui a pouco. Vamos lá. O salto para a complexidade das células eucariontes. A transição das células simples, de bactérias no caso, para células complexas, como as nossas, é explicada por uma teoria fundamental, que a gente chama de teoria de Lynn-Margulis, que ele falou a teoria da endossimbiose, que propõe que as organelas e mitocôndrias e cloroplastos eram, no passado, bactérias de vida livre que foram englobadas por células maiores. Em vez de serem digeridas, elas estabeleceram uma simbiose, ou seja, começaram a viver em harmonia com as células eucariontes. Tá? Então é basicamente assim, uma célula vinha e pegava o ser autotrófico que estava ali andando pelo meio do reino das plantas ali da água, né? Perdão, das plantas, pelo meio da sopa primordial, depois ela englobou dentro da célula e começou a viver dentro da célula e ela se replicou dentro dessa célula. E quando aconteceu a duplicação celular, mais e mais organelas foram aparecendo dentro da célula. Ou seja, é como os ribossomos, as mitocôndrias, os cloroplastos, elas fossem vindo fazer parte das células como nós a conhecemos, tá? E por fim, nós temos as evidências da endossimbiose. A primeira, as mitocôndrias e os cloroplastos possuem DNA próprio, ou seja, circular, como o das bactérias, tá? E possuem membrana dupla e dividem-se de forma independente da célula, ou seja, a mitocôndria, que é a célula da respiração, tá, gente? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso aí na próxima aula. Ela consegue se replicar dentro da onde? Da nossa célula, beleza? Em resumo, a característica, no caso das células procariontes e das células eucariontes são: o núcleo da célula procarionte, o DNA fica solto no meio do plasma, enquanto das eucariontes ficam no núcleo definido, tá? Envolto por uma carioteca. As organelas, elas possuem apenas os ribossomos, enquanto as outras têm várias outras organelas, como o complexo de Golgi, o complexo, no caso, retículo endoplasmático, etc. O tamanho das procariotas, elas são de 0,1 a 5 micrômetros, ou seja, é como se você pegasse 1 e dividisse para 1 milhão, ou nesse caso aqui, 5 dividido para 1 milhão. Bastante coisa, bem pequenininha, né? Enquanto as nossas, ela está na ordem de 100 milhões, de 10 a 100 milhões. De 10 a 100 dividido para 1 milhão. Ou seja, ela é bem maior do que as outras. E os exemplos nós temos das bactérias árqueas e dos seres vivos nós temos animais, plantas, fungos e protozoários, tá bom? Essa é a aula de biologia de hoje e agora eu vou passar para vocês as atividades.